Glória a Deus. Desce a mão para cá. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que está a tua serva, que vai trazer a tua palavra, usa a tua Bíblia nessa noite, fala conosco, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir da tua parte, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Quando o Pai entra na casa, o ambiente muda, a atmosfera fica melhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero já introduzir aqui a palavra, citando João, capítulo 8, do Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Versículo 32, versículo conhecidíssimo da igreja do Senhor. Oito, 32, está escrito, aleluia. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Quem é a verdade, irmãos? Jesus. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Glória a Deus. E, irmãos, o assunto hoje é: não seja dominado pela ira. Deus tem pontuado bastante temas que falam de emoções da nossa carne. Falamos aqui sobre inveja, sobre cobiça, o pastor falou também. E agora vamos falar sobre a ira. Amém? Porque, irmãos, a gente está vivendo um tempo que é muito fácil ser irado. Qualquer situação já nos irrita, já mexe com nossos nervos. E a palavra de Deus nos ensina para que a gente não dê lugar à ira. Abre para mim, Pedro, por favor, no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Esse é o texto de base dessa palavra. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Paulo, ele faz uma coletânea de sugestões e de conselhos, aqui a partir do versículo 17, mas eu quero ler somente o 26 e 27, amém? Que vai dizer, que está escrito assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Aí 27. Pois ela cria oportunidades para quem? Para o diabo. Então, irmãos, é muito sério dar lugar à ira. Quando a gente fica remoendo aquela situação, né, aquela decepção, aquela pessoa que veio e fez alguma coisa que te tirou do sério. E se a gente não passar logo isso para os braços de Jesus, irmãos, não tem outro termo para poder expressar, porque é uma coisa que é como seta. O diabo, ele lança essas setas porque ele sabe que isso vai dar ocasião para ele. Ele sabe que se a gente armazenar aquele sentimento de ira, o que vai gerar? O Espírito Santo me pontuou algumas coisas. Quando você, a versão
né, dos livros originais, dos textos originais. E ele diz: não pequem ao permitir que a ira os controle. A ira, irmãos, ela é um sentimento tão poderoso, tão assombroso, que ela pode te controlar. A pessoa ela passa a viver em função daquilo. Aí vai se tornar o quê? Primeiro ponto, vai se tornar um sentimento de vingança. Você não vai ficar quieto até que aquela pessoa pague por aquilo que ela fez. Não é assim que vai se entranhando, ele vai virando tipo uma raiz e logo depois se torna o quê? Amargura. Então, e a amargura, irmãos, é ainda pior, porque uma pessoa amarga, ela contamina todo o ambiente que ela vai. Já viu aquela pessoa ranzinza, que onde ela para, ela não consegue ver o dia bonito, ela não consegue ver beleza em nada, porque ela está cheia de amargura. Aquele sentimento ali está deixando ela estragada por dentro, não tem outra palavra. Vai apodrecendo. E da amargura, irmão, sentimento de vingança, sentimento de amargura, ao ponto de chegar na solidão. Porque ninguém mais aguenta ficar do lado daquela pessoa. As pessoas começam o quê? A rejeitar. Uma pessoa amargurada, uma pessoa grancuda, como fala a palavra, né? Uma pessoa que ela só fala em vingança, ela só tem, fulano, ele fez comigo, aqui se faz, aqui se paga. Você paga, mas vai pagar para Deus. É o Senhor que vai ser prestado contas. Então, automaticamente, como foi dito aqui por Paulo, aquele sentimento vai o quê? Criar oportunidade para quem atuar? Para o diabo atuar. E quando ele entra na brecha, irmão, já é. Para você conseguir se livrar daquilo ali, é um processo longo. Você vai ter que lutar com várias situações no teu emocional, na tua mente. Por quê? Ele não quer só atingir o teu emocional, ele quer também atingir o quê? O teu corpo físico. Porque a pessoa que está envolvida por todas essas emoções aqui, automaticamente ela vai começar a ser atacada no físico dela. Aquela amargura, aquela ira, aquele sentimento de vingança com a solidão vai se tornar doença, vai virar enfermidade. Sabe, aquela dor nos ombros, aquela dor nas costas, aquele negócio, aquele peso, aquela dor de cabeça que nunca passa. Tem coisa aí que está sendo armazenada que Deus quer tirar nessa noite, amém? Não pertence a você. Deus quer fazer uma limpeza completa, porque Deus ele não nos criou para sermos enfermos, irmãos. Deus é cura, Jesus é cura. Ter enfermidades pontuais normal, porque ninguém aqui é poste, né? Como diz o outro aí, doença só dá em pessoas, não dá em poste. Então, só que a gente não pode deixar aquilo ali dominar, ter o controle da nossa vida. Então, a ira veio. Nossa, doeu, machucou, feriu. Senhor, me cura. E, irmãos, eu estou pregando primeiro para mim, amém? Sabe por quê? São 26 anos de ministério. Então você vai passando por muitas vidas. Você está ali, você se doa, você abraça, você acolhe, você quer ensinar, você quer mostrar o caminho. E a gente, essa semana, encontrei alguém e passa um filme na sua frente. Não sei se você é assim. Não sei se é assim com vocês. Mas eu falei assim, gente, se tivesse ouvido o nosso conselho, se tivesse escutado o que o Espírito Santo de Deus falou, né, teria uma vida talvez diferente, muita coisa não teria acontecido. Mas é claro, irmãos, que a gente acaba amadurecendo, a gente acaba
percalços da vida. Mas a mim, aquilo ali tem uma coisa, incomoda mais, porque a gente como servo de Deus, como profeta do Senhor, quando Deus revela algo, a gente quer entregar e quer que a pessoa receba, né? Só que vai passar. E até a gente aprender a lidar com essas emoções, com esses sentimentos, é longa a caminhada. Então a gente vive o embate espiritual e o embate físico, emocional e mental. Porque o diabo, a porta que ele tiver para invadir, para atacar, ele vai usar. Ele não mede idade, ele não mede classe social, ele não mede nada. A sociedade pode medir, mas o diabo não mede nada. A gente já orou crianças de 3 anos, né, pastor? Manifestando com demônios terríveis. Que tinha que ter 3 pessoas para segurar uma criancinha de 3 aninhos. E era um negócio assim. Aí você olha para a vida da pessoa, não ficou firme, bagunçou a vida toda, passou por um monte de coisa, para agora está na presença do Senhor. E você fica ali, como servo de Deus, você quer ver o quê? Eu imagino Jesus. Jesus falou para Pedro, vigia, porque Satanás tá te cirandando. Ele quer te, como é que é o termo que ele usa? Como trigo, que ele fala. Quê? Filha como trigo. Isso. Ele vai te atacar. Aí Pedro fala, não, Senhor, eu estou disposto a ir morrer contigo. Ele fala, até o final desse dia você vai me trair 3 vezes, Pedro. Vai me negar 3 vezes. Então, irmãos, com emoção, com sentimentos, a gente tem que ter uma sabedoria para poder lidar. Porque muitas das vezes aquela emoção, aquela situação é só para te colocar nas garras do diabo. Então, se a gente não tiver esse discernimento, não tiver essa sabedoria, a gente entra de cabeça e fica. Tem gente que fica melancólico, fica o dia inteiro pensando, faz uma coisa, faz outra e volta naquele pensamento. E eu tenho pedido muito ao Senhor para poder trabalhar isso em mim. Eu sou uma pessoa que pensa muito. Minha mente, ela trabalha muito. Então, eu fico, Senhor, que eu não guarde em meu coração nenhuma ira. Peça, Senhor, nessa noite, Senhor, me livra da ira. Eu não quero que o sol se ponha sobre nenhuma ira dentro de mim, Senhor. Não deixa nenhum sentimento de vingança me consumir, porque é a pior coisa, irmãos. Porque é como um veneno que você pensa que está dando pro outro, mas é você que está tomando. Porque quando você se perde nesse sentimento de vingança, o inimigo está ganhando campo e Deus está deixando de fazer coisas extraordinárias na sua vida. Porque você está focado naquela situação, você está empenhando energia naquilo ali, enquanto outras coisas poderiam estar sendo acrescentadas na tua vida. Então, que nessa noite você venha receber o que Deus vai derramar sobre nós, amém? Deus vai derramar um óleo de alegria sobre as nossas vidas. Porque quando você tem um óleo da alegria, irmãos, essas coisas não te param. Esses sentimentos não te vencem e não te controlam. Então, abre aí em Salmos 45. Salmos 45, a partir do versículo 6. O salmista vai dizer, Salmo foi escrito pelo
salmista está declarando aqui? Tu governas com cetro de justiça. Olha para aquela situação e fala: Senhor, eu tenho alguma coisa para aprender com isso aí. Eu tenho alguma coisa para melhorar com essa situação. Eu tenho alguma coisa para ser fortalecida em mim, porque eu estou vulnerável nessa área. Fala com Deus. Isso está me consumindo. Isso está mexendo comigo. Eu fico desestabilizada quando isso acontece. Então traga isso em mim, Senhor. Que eu venha reconhecer todos os dias que Tu me governas com cetro de justiça. Aleluia. Glória a Deus. Aí continua: amas a justiça e odeia o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria. Aleluia. E tem mais: derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Aí ele vai dizer os olhos: mirra, aloés e acácia perfumam tuas roupas, em palácios de marfim, instrumentos de cordas te alegram. Irmãos, tudo nessa vida a gente sabe que é passageiro. Tudo nessa vida se vai. O pastor estava me mostrando um vídeo antes de vir lá do terremoto na Colômbia. Pensa numa casa bonita que os moradores tiveram que sair e em menos de um minuto estava destruída. Quer dizer, o investimento de uma vida inteira. E eles ali no meio da rua e o chão tremendo. Irmãos, falei: Jesus, Deus me livre, eu não quero. É muito triste, irmãos. Mas a verdadeira alegria está no Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que aquelas pessoas que sobreviveram possam ter força e condições de reconstruírem a vida deles. Porque, irmãos, é um negócio que não tem como explicar. Tremeu o chão, desabou tudo. E o que fazer depois disso? A gente viveu aqui na nossa cidade, aquela enchente horrível. Eu olhava para o centro da cidade, eu falava: meu Deus, como é que vai ser? Como é que essas pessoas, como é que os comerciantes vão conseguir reconstruir? Eles perderam tudo. Eu ficava triste, eu andava pela rua, eu tive que fazer alguma coisa na rua, não lembro, eu tive que ir no banco. E eu chorava quando eu via aquele monte de lama nos
vai dizer: mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeia o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu e derramou sobre ti o óleo da alegria, mais do que sobre qualquer outro. A gente sabe que tem muitas palavras motivacionais na internet. E eu li algo tipo, esses dias: eu coloquei um sorriso no rosto, mas ninguém sabia a minha dor. Uma coisa assim. Irmão, é a vida. Porque ninguém pode trazer a solução para você, só quem pode te dar a solução para o teu problema é Jesus. Só Ele. Então, não é mascarar, não é ser falso, não. É pensar: não, eu sou filho do Deus Altíssimo e Ele me ungiu com o óleo da alegria. Eu estou com problema, eu estou com dificuldade. Eu lembro um dia que eu enterrei minha mãe no sábado, no domingo enterramos a irmã de vocês. Aí no final, perto do final do culto, o pastor me deu a oportunidade. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer lá? Deus falou: você vai me adorar? Eu falei: amém. E eu lembro que a palavra que Deus me mandou falar é para falar: eu não vou falar de derrota. Porque eu vi Deus fazer. Eu vi Deus curar minha irmã. Em 3 meses que ela estava aqui comigo. Mas, irredutível, teimosa, voltou para o Rio de Janeiro. E quando voltou muito pior. Né? Ficou muito pior, porque veio a pandemia. E, quer dizer, e Deus me trouxe tudo isso à memória. Eu lembro que ela veio em Itaíxa, né? Porque nem sempre a gente vai ter todas as respostas. Nem sempre a gente vai entender por que aquilo aconteceu. Mas eu tenho uma palavra do Senhor. Ele me ungiu com o óleo da alegria. Amém? E Ele está ungindo a cada um de vocês nessa noite. Você é do Senhor Jesus. Eu vou ser falso. Não, você vai ser aquele ungido do Senhor. A gente vai ter que vencer isso, irmãos, porque senão vamos ser dominados por isso. Quem deixa a ira dominar, quem deixa a vingança tomar conta, vai trilhar um caminho muito ruim de amargura e solidão. Não é isso que o Espírito Santo de Deus tem para nós, amém? Ele tem olhos perfumados. Ele tem olhos especiais para derramar sobre as nossas cabeças nessa noite. Fica de pé e vamos orar, em nome de Jesus. Deus Pai, Jesus, que seria de nós sem o Senhor, sem a Tua presença, Deus? Somos cheios de imperfeições, ó Deus. Temos tantas falhas, tantas limitações, Senhor. Mas o Senhor nos escolheu e nos ungiu com o Teu óleo, com o Teu óleo da alegria. Que a nossa alma nunca venha esquecer que Tu és Senhor e que Tu nos governa com cetro de justiça. Que o Senhor ama a justiça e odeia e aborrece o mal. O Senhor sabe tudo o que estamos passando. O Senhor reconhece, vê tudo que estamos vivenciando. E vai, aleluia, tirar proveito de tudo. Vai fazer de nós um vaso excelente para a honra. Você vai ser um grande testemunho do Senhor.
Espírito Santo de Deus, estamos aqui. E eu já posso sentir, Pai, o Teu óleo descer sobre as nossas cabeças. Eu já posso ver, Pai, com os olhos da fé, Pai. Essa pessoa que muitas das vezes se isola, fica reclusa, não quer ver ninguém, porque algo a entristeceu, porque algo a aborreceu. Nessa noite essa história vai mudar, Jesus. Isso vai acabar, porque vamos entender, ó, que quando Tu nos governa com cetro de justiça, a injustiça foge de nós. O inimigo bate retirada, Deus. Ele não vai ter espaço, ele não vai conseguir mais, ó Pai, ter êxito nas suas investidas, nos dardos que Ele nos lança. Ele lança setas flamejantes dia e noite, igreja. Mas o Senhor nos reveste com a sua armadura e derrama sobre nós o seu óleo. Ai, irmão, você vai ser aquela pessoa que não vai conseguir, ninguém vai conseguir ficar triste do teu lado, porque você vai ter ali uma palavra de incentivo, uma palavra que vai alegrar, que vai quebrar a tristeza, que vai fazer a tristeza fugir, correr. Deus te chamou para granjear. Deus te chamou, aleluia, para ser alguém, aleluia, especial na multidão. Ele falou aqui, ó, derramou mais do que em qualquer outro. Te escolheu a dedo para estar aqui nessa noite. Acredito que muitas coisas aconteceram para você não vir, aconteceram para que eu não viesse. Eu cheguei aqui, eu estava com uma dor insuportável na panturrilha. Eu já estou bem, graças a Deus, eu estava mancando. Pedro perguntou por que você estava mancando, pastora, né? E é assim que Deus faz, irmãos. Além da dor para completar, eu fui na rua, fui sair do carro do pastor, meti o joelho na porta do carro. Irmão, são uns negócios que só acontecem com a gente, né? Mas maior é o Senhor nas nossas vidas. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus não te chamou para ficar entristecido, prostrado, rancoroso. Não, Ele te chamou para que você saia, transporte do óleo da alegria. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra é um bálsamo. Mesmo, Pai, quando estamos sendo corrigidos, mesmo quando o Senhor está nos alertando, Pai, ela é como uma esponja. Quem já tomou banho com aquelas esponjas que é áspera, vegetal, né? Dá uma dorzinha, né? Quando você passa ela na pele, não dá? Mas aquilo ali vai tirar as caracas. Ela vai renovar a tua pele. Vai deixar novinha, macia de novo. Sabe? Banho de esponja é esfoliante, irmão. Dói, não dói? Eu tenho dificuldade de usar aquilo ali. Mas quando eu uso, eu vejo que a pele fica diferente. Assim é a palavra do Senhor. É como um cloro que o lavandeiro lava, fica mais alto do que a neve. Meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu amor. Muito obrigada, Deus, porque Tu nos supre em todas as nossas necessidades, Jesus. E eu tenho certeza, Pai, que os Teus filhos vão sair daqui nessa noite diferentes.
renovados e lidando, Pai, diferente com algumas situações. O Espírito Santo de Deus me manda dizer: você que está vivendo a mesma situação, ciclo após ciclo, de tempos em tempos, aquilo se repete. Não vou dar nem meses, mas de dias em dias aquilo ali, de novo, é cansativo, chega a ser exaustivo. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus manda te dizer: você vai lidar diferente da próxima vez. Não vai ter o mesmo efeito. Você crê em nome de Jesus? Não vai ter, não vai nem te fazer cosquinha, porque você está recebendo o óleo da alegria nessa noite. E o diabo vai sair envergonhado em nome de Jesus, porque ele nos estuda, irmãos. Ele sabe exatamente aquilo que vai te ferir, te entristecer. Ele não quer te ver sorrindo, ele não quer te ver alegre, louvando, adorando. Ele não quer. Ontem eu vi um testemunho, não sei se alguém viu, de uma mãe que ela estava na cozinha fazendo as coisas e o filhinho dela estava na área, eu acho. Eu ouvi só um pedacinho, nem ouvi tudo, não sei se vou contar direito. Ela viu o cachorro deles passar molhado pela casa e ela falou assim, veio aquela, né, mãe, né? Disse, não, tem alguma coisa errada. Mas ela não quis o quê? Ela não quis acreditar na intuição dela. O que a intuição dela dizia? Intuição não, o Espírito Santo, né? Seu filho caiu na piscina. E ela não quis acreditar naquela palavra. E ela entrou dentro da casa, ficou procurando a criança, chamava pela criança, e o Espírito Santo de Deus falou com ela: vai lá fora, porque ele está lá fora na piscina. E ela saiu dali, e quando ela chegou na piscina, ela viu o chinelinho dele e viu ele no fundo da piscina. Você ouviu? E ele estava morto. Ela falou assim: meu filho ainda estava morto. Quando eu tirei ele da piscina, o Espírito Santo de Deus falou comigo: entregue ele para mim. Ela disse que ele já estava, poxa, ele não conseguia nem abrir a boca dele para poder fazer um procedimento, né, de respiração e tal. E a barriga funda, ela dizia. E aí, sempre o Espírito Santo falando assim: entrega ele para mim, me adora. Você não vai orar, mas você vai me adorar. Irmãos, como é que adora a Deus diante de um filho morto? Ela adorou. Ela começou a adorar. E ela disse que começou a chegar ajuda, SAMU, tal, ambulância. E assim, começaram a fazer os procedimentos. E ela ia adorando, falando com Deus. E ela, longe, ela ouviu um sussurro. Quando ela ouviu um sussurro, ela falou assim: devolve ele para mim. Não leva ele não. E foram para o hospital e tal. Aí os médicos já vieram, né? Não vai conseguir andar, não vai não sei o que, tal, se ele sobreviver. E ela ficou com ele no quarto, e de repente, depois que o médico falou isso e saiu, o menino levantou da cama e foi pro banheiro. Mas a gente... Deus é maravilhoso, irmãos. Se ela começa a murmurar diante do corpo, será que esse menino ia ressuscitar? E de repente ele falou para ela assim: mãe, a senhora demorou para ir me buscar, mas Jesus estava lá comigo. O rosto dele brilha e ele começou a descrever como é Jesus para ela. Irmãos, não tem que dizer diante disso, o menino ressuscitou. Ele falou: eu estava lá com ele, mas ele falou que eu ia voltar para você. Então, irmãos, quando a gente adora, o mundo espiritual se revela. Deus, ele se revela. E eu sei que a coisa mais difícil na hora da dor é você adorar. Mas vamos adorar, amém? Bota para mim. Lembrei do hino, agora eu vou querer adorar. Vou querer adorar ele. Explica para mim, vocês são.
Como é que é? Nada pode calar no glória do outro. Aleluia.